maneira, conforme a tua boa, perfeita, agradável vontade. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, através dos lábios do teu Filho. Usa com essa palavra poderosa, viva e eficaz. Assim entregamos teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, podem se assentar. Eu prometo não me delongar muito, mas desde já agradeço ao Senhor pela vida da igreja e por todos que estão presentes aqui neste local. Amém. Gostaria de deixar uma palavra no coração da igreja que se encontra em Provérbios, no capítulo 4, nos versos 23 ao 26, que dizem: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta-te de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Esta é a palavra que o Senhor pôs no meu coração, e desde já quero enfatizar ao coração da igreja, sem mais delongas. A palavra de hoje se encontra em foco mais no verso 23, que em especial foca em nossos corações. E o mandamento é claro, o ensinamento é claro, a filosofia é clara, quando o autor do provérbio nos manda guardar o coração, porque deles procedem as fontes da vida. E no contexto hoje nós vivemos por dificuldades, situações sociais caóticas, eventos que envolvem a todo mundo, e muitas das vezes acabamos por ser bombardeados. Então aí nós retornamos e lembramos sobre o ensinamento em especial de Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que deles procedem as fontes da vida. E aqui nós temos em foco o termo fontes da vida. E para quem crê no Senhor e na sua obra redentora de salvação, Calvário, até nós temos duas fontes de vida, quer seja vida e quer seja morte. E aqui nos lembramos que o ensinamento é claro, quando nós devemos guardar no nosso coração, porque o coração, especial no foco bíblico, ele aparece por pelo menos mencionado 800 vezes. E ele principalmente carrega uma mensagem simbólica, na qual o simboliza como centro de tudo. Então o ensinamento sobre o coração quer ter o foco em nós, de nos fazer observar o que está escrito na palavra. E para um crente fiel em Deus, e para um crente que guarda princípios, para um crente que guarda mandamentos, ele deve também guardar o seu coração, porque dentro do seu coração ele desenvolverá as duas fontes da vida que nós temos apresentadas ao texto. E dentro do próprio versículo 23, o coração, ele faz também uma referência a Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, que diz que quão terrível é o coração do homem, e que é enganoso a mais que todas as coisas. Porém aqui nós falamos de um homem que devota o seu coração
e que guarda no seu coração coisas que não trazem ensinamentos, coisas que não têm base na palavra do Senhor. Então, em Ezequiel 36, 26, nós vamos ver agora a outra parte do coração, um coração regenerado, um coração transformado, um coração modificado, que é o coração na qual Deus promete trocar do estágio de coração de pedra a um novo coração, a um coração agora de carne, a um coração agora que absorve, agora um coração que levita, agora um coração que adora, agora um coração que está claro às coisas do Senhor. E voltando a nós no contexto de coração, nós vamos compreender que no contexto bíblico nós temos diversas referências à palavra coração, porque embora alguns textos ele dê a se entender que ele é o centro de tudo, em outros textos, como já citados anteriormente, o coração mostra que ele é terrivelmente enganoso. Então aí nós iremos para o Novo Testamento, na qual Cristo menciona a importância de guardarmos a palavra, porque a palavra tem esse poder de modificar até mesmo os mais duros corações. Eu, por exemplo, não sei pela tristeza que você passa, eu não sei o que aconteceu no teu cotidiano, eu muito menos sei o que aconteceu no seu dia a dia por inteiro. Eu só sei que o Deus que te trouxe aqui hoje quer arrancar de ti um coração de pedra e dar a ti um coração cheio, sedento e preenchido pela palavra. E no contexto característico do coração, dentro da biologia, muitas das vezes ele se parece com o formato de um punho, né, minúsculo. Porém, o seu batimento pode chegar até mesmo 100 mil vezes por dia. E aí nós vamos compreender como é fantástica, como é maravilhosa a dinâmica do coração. Porque um órgão tão pequenino nos impulsiona, nos alegra, nos entristece, muitas das vezes nos desanima, e ele acaba por ser o captador de toda a emoção na qual nós sentimos em nosso corpo. Então o Senhor Deus, aqui em Provérbios, ele quer tratar de instruir o seu povo a guardar o coração, porque é por ele que o próprio Deus trabalhará para trazer agora uma nova realidade de vida. Então nós voltamos no contexto histórico e voltamos em todas as diversas passagens na qual o povo de Israel fechava o seu coração para Deus e se rebelava, e levantaram altares estranhos, e levantaram outros deuses, e por vez ocorria o seguinte processo: o povo se arrependia, o povo passava pelo cativeiro, depois o povo se voltava, entrava no tempo da bonança, eles aproveitavam o tempo da misericórdia, e por vezes se esvaziavam espiritualmente e voltavam ao que nós chamamos de retrocesso. Então o povo de Deus ficou marcado por passar por assolações, passar por escravidão, Deus livrar das assolações, Deus resgatar da escravidão, o povo ser livre novamente, o povo se achegar a Deus novamente. Vinha o tempo da bonança, aí novamente o povo se esquecia de Deus, se esquecia das bonanças, deixava o seu coração se petrificar por não dar mais ouvidos à palavra, por não dar mais ouvidos ao ensinamento e por muito menos não respeitar mais as leis de Deus, e o povo voltava ao retrocesso. Um povo que estava liberto, um povo que estava livre, o povo que estava em comunhão com o Senhor, novamente voltava para trás, e era um povo que novamente se encontrava cativo, um povo novamente que se encontrava escravo, um povo novamente que levantava deuses e altares estranhos, e consecutivamente e intercaladamente o povo erguia, se prostrava ao Senhor, se arrependia, mas por ora falhava, pecava, caía, se frustrava e se envolvia com idolatria, com o paganismo
e com todos os elementos culturais que eram advindos de outros povos. Por isso a importância do sermão em Provérbios, quando o Senhor diz que nós devemos guardar o coração, porque por muitas das vezes nós guardamos o coração naquilo que o homem nos promete, nós guardamos os nossos corações naquilo que nós ouvimos falar por boca de homens, nós guardamos os nossos corações por muitas das vezes por falsas e vazias esperanças, mas muitas das vezes também nos esquecemos de que o Deus da provisão, de que o Deus da salvação, de que o Deus da bonança, de que o Deus de juízo e da justiça, Ele nos manda guardar o coração, mas é porque não ouvimos de homens, mas é porque nós temos falsas esperanças, que muitas das vezes os nossos corações se tornam de pedra. Mas hoje o Senhor quer ter um encontro conosco, e mesmo que nós saiamos daqui constrangidos, exortados, arrependidos, envergonhados, o Senhor quer arrancar de nós hoje os corações de pedra, que muitas das vezes vão demonstrar solidez, rigidez, teimosia, orgulho, vaidade. Mas hoje o Senhor nos dá um coração de carne, na humildade, na temperança, na bonança, na fidelidade, para Ele realizar em nós o centro da sua vontade. Graças a Deus. E acá estamos nós, Lu. Porque o processo na qual nós devemos guardar o coração se encontra em meditar na palavra. Provérbios 4:23 deixa isso bem claro. Nós temos também Josué, capítulo 1, verso 8, que diz que nós não devemos cessar de falar sobre o livro da lei e que devemos meditar nele de dia e de noite. Nós temos também em evidência Salmos, número 1, nos versos 2 ao 3, que dizem que o nosso prazer está na palavra e na lei do Senhor, e que na sua lei devemos meditar de dia e de noite. Então este processo de meditação vai confrontar muitas das vezes com aquilo que nós sentimos em nossos corações. Aguarda a promessa dos homens. Eu confio na palavra de outro homem. Nós apertamos as mãos, damos abraços e dizemos uns aos outros: você é meu amigo, eu amo você, você é mais chegado, numa língua mais informal, estamos juntos. Mas nos esquecemos de que nosso coração é enganoso. E por muitas das vezes alimentamos falsas esperanças. Pelo aperto de mão, pelo eu te amo dito ou escrito, General de batalha. pelo tamo junto, quando na verdade nós não estamos juntos. Porque firmamos um acordo ali, mas já nos esquecemos lá. Por muitas das vezes, com as raízes do coração petrificado, nós firmamos acordos, fazemos pactos, mas nos esquecemos. Dizemos ao próximo: pode contar comigo. Meu Deus. Você não está sozinha nessa. Mas daqui a 10 minutos depois é cada um por si. É ele que ora, ele que busca. Meu Deus. Quando na verdade nós apresentamos, características de um coração petrificado. Características de um coração que não guardou a fidelidade do Senhor. Apresentamos um modelo social religioso muito bom. Pegamos a nossa melhor roupa,
Assim como nosso amigo Yuri foi em casa, trocou de roupa, saiu do trabalho, veio corrido. O Júnior a mesma coisa, eu a mesma coisa. Com chuva, sem chuva, com frio, sem frio, com cansaço ou não cansaço, estamos aqui. Mas muitas das vezes estamos presos na ideia social religiosa. Porque estamos devotados na ideia social religiosa, na qual o mundo tem do cristianismo, onde tudo é paz e amor. Aí nós, por termos a raiz neste coração defeituoso, fazemos uma média, vemos as cultos, ouvimos os pregadores, cantamos os hinos, batemos palmas, oramos ao Senhor, 1h30 de culto, 2 horas de culto, e quando acaba o culto litúrgico, passamos por essas portas, o coração petrificado se enraiza de novo. Nos alegramos aqui, amamos ao próximo aqui, e quando cruzamos as portas, voltamos à velha ortodoxia. Voltamos a termos novamente os atributos do coração petrificado. E nos esquecemos de que para termos um coração segundo ao Senhor, devemos primeiro guardá-lo. Devemos evitar deixar-se adentrar em nós qualquer tipo de empecilho e de encalço para nós. E o Senhor, por muitas das vezes, vai falar conosco através dos hinos, através das orações. E nós, socialmente religiosos, socialmente cristãos, estaremos aqui perante o tempo litúrgico, ajoelharemos, cantaremos, nós oraremos, agradeceremos a Deus, mas ainda assim teremos as raízes de um coração petrificado. Porque enquanto acaba o nosso culto litúrgico aqui, nós saímos mundo afora. Nós não guardamos o nosso coração como nós devemos. Irmãos, podem ficar tranquilos. O primeiro a ser exortado é o pregador. Podem ficar sossegados. O primeiro que apanha no íntimo com Deus é o pregador. Então, podem ficar à vontade. Porque por mais que achemos que é bom passar uma imagem pública a uma sociedade tão caótica, que é bom levarmos mensagens de esperança a outros, nós devemos ter foco e guardarmos os ensinamentos de Deus em nossos corações. Porque o nosso culto, ele não começa aqui. O nosso culto começa quando nós abrimos nossos olhos. Quando o nosso coração dá a primeira batida diária. Quando nós respiramos e inspiramos. A nossa vida deve ser um modelo de culto ao Senhor. Tendo em nós o culto, na qual não se encontre hipocrisia, na qual não se encontre contradição, um amor seletivo, dependendo do lugar ama, dependendo do lugar já não ama mais. Dependendo de quem seja, ele ama. Dependendo de quem seja, não ama tanto.
Então esse provérbio nos faz refletir duramente sobre como estamos, sobre o que somos e sobre o que nós estamos vivendo. O Senhor requer de todos nós corações de carne, para que Ele possa, assim como um vaso, moldar a cada dia mais em nós a sua palavra. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Nós vemos, já para não me delongar muito, já encerrando, nós vemos mundo afora pessoas afirmando que o Evangelho mudou, que a igreja já não é mais a mesma e que muitas estão perdendo as suas raízes. Pelo contrário, nós mudamos, porque o nosso coração tem essa característica camaleão. Ora está quebrantado, ora está rígido. Ora quero adorar, outra hora já não quero adorar mais tanto. Num dia estamos bem, perdoadores, relevantes. No outro, impacientes, intolerantes, raivosos. E o que Deus quer de nós hoje? Que nós continuemos deixando as mazelas da vida entrar em nossos corações? Que nós continuamos deixando a ansiedade, a tristeza e a depressão fazer morada em nossos corações? Eita! Provérbios, no versículo 23 do capítulo 4, nós vemos que no coração saem fontes de vida. Cabe a nós direcionarmos qual fonte, preste bem atenção, nós desejamos ter perante a Deus. Uma vida inconstante, vem para a igreja, fica um pouquinho, assiste o cultinho, vai embora, coração fica duro de novo, faz todas as mais horas que o mundo oferece, que o pecado oferece, aí voltamos nós de novo. Ajuda aí, Jesus. Misericórdia, Pai. Em Hebreus 4:12, gosto bastante desse versículo. Nós entendemos que a palavra do Senhor é viva e eficaz, porém é como espada de dois gumes. Primeiro já cortou o pregador, como eu já disse. O pregador foi o primeiro. O que Deus quer de nós? Qual coração nós estamos apresentando ao Senhor? Um coração público religioso? Um coração social com uma ideia ilusória de bondade? Nos achamos autossuficientes por boas obras? Que nós hoje venhamos meditar e nos lembrar de que no coração onde Deus quer trabalhar, nós devemos deixar guardado perante os olhos do Senhor. Olha, para que nós não venhamos cair em tentação.
Que o Senhor nos livre do mal. Graças a Deus. Que o Senhor nos livre das nossas faltas, das nossas culpas. E que dê em nós um coração que germine fé, Aleluia. esperança e vida, porém uma vida com abundância no Senhor. Que nós venhamos hoje ter um coração segundo a vontade do Senhor. Glória. Querido, não é uma quinta-feira qualquer. Aleluia. Embora o turbilhão da nossa cabeça desse entender isso, no cotidiano, principalmente para as mulheres que trabalham em casa, trabalham fora, cuidam da família, para nós homens que temos trabalhos puxados, pode parecer só mais uma quinta-feira. Mas se nós estivermos dispostos Aleluia. a ouvir o que o Senhor tem para nós, não será apenas mais uma, Deus. será a quinta-feira de nossas vidas. Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.